ainda? Ou o povo de fé pequena? É uma pergunta que você vai dizer sim ou não. Grandes coisas estão por vir? Sim. Não ouvi? Sim. Amém. Nós vamos agora apresentar algumas pessoas que estão nos dando a honra de estarem conosco, visitando. Colocaram aqui a Assembleia de Deus Canaã sede. Quem é que está aqui na Canaã sede? Amém. Deus abençoe. A sede lá no Passaré ou aqui no Rio do Ceará? Lá no Passaré, pastor José Góes. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos combinar o seguinte: à medida que eu for apresentando, vocês fiquem de pé e aí sentam de novo, tá certo? Mas para ficar de pé mesmo. Se você não ficar de pé, vou mandar você vir até aqui à frente para dançar da cegonense todo, viu? Então fique de pé que a vergonha vai ser menor, tá ok? Assembleia de Deus Ministério Fortaleza, Moçambique. Fique de pé os irmãos lá de Moçambique, quem está? Essas duas irmãs, Deus abençoe vocês. Podem sentar. Assembleia de Deus Ágape, tem todo mundo Ágape. Cadê o pessoal da Ágape? Amém. Deus abençoe vocês, meninas. Está também a Eugélia, irmã do Mateus. Eugélia, cadê ela? Está aí. Deus abençoe você, viu, Eugélia? Conheci semana passada, foi um prazer. Fiquei muito feliz ao ver você entrar aqui na igreja. E a Samara, amiga da Arieta. Cadê a Samara? Samara, foi o que eu disse? Fica de pé, né? Ah, tá certo. Deus abençoe você, Samara. Lá da Assembleia de Deus, o Ministério Montese. O culto lá do Ministério Montese é no primeiro sábado. Estou com o Maurício e o irmão Sérgio. Deus abençoe vocês. Eu estive lá no culto. Eles passaram agora em março. Foi uma bênção. A Monique, amiga do Davi Mesquita, lá do Tempo Central, Bereide. Cadê a Monique? Amém, Monique. Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Está conosco também a Assembleia de Deus Novo Viver da congregação de Grande Portugal. Cadê o conjunto lá do Grande Portugal? Amém. Deus abençoe o pessoal da Grande Portugal. Também o pessoal da Santa Cecília. O pessoal da Santa Cecília está aqui? Foi o pessoal da Santa Cecília que levantou e o pessoal da Grande Portugal. Certo. Tá ok. O pessoal da Santa Cecília e da Grande Portugal. Da igreja de Fortaleza, estão Lena, Lucas, Vitor e Kelvin, amigos da Paula Maia e do César. Olha só, as 4 jovens abençoados, igreja de Fortaleza, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. São amigos do César, né? Muito bem, viu? Coitados. Cadê o César? Amigo, viu no peito. Está também o Elvin é o namorado da Rayana. Amém? Elvin, eu sou a reação econômica, na verdade. Elvin faz assim, amém, né? Todo mundo já conhece o Elvin, já tem visitado as igrejas, não é visitante, né? Mas eu vou apresentar mesmo só para fazer você ficar com a vergonhazinha lá, tá certo? Não tem problema não, né? Tá certo. E eu fico muito feliz também em apresentar alguém que não é visitante, mas eu fico muito feliz em vê-lo aqui, muito feliz mesmo, que é o Thiago Nogueira. Thiago Nogueira, Deus te abençoe, cara. Eu fiz um convite aí no Facebook, ele curtiu lá. Eu fiquei, sabe que ele vem? Quando eu vi ele entrando aqui, eu fiquei muito feliz. Deus te abençoe, Thiago. E agora o Ministério de Louvor. Se toda a igreja local está feliz com os visitantes que estão aqui conosco, né? Digamos no 3, seja bem-vindo, bem forte, mas é bem forte mesmo, para eles voltarem no próximo culto, amém? Amém, qual é o nome dela? Isabela. Fique de pé, Isabela, por favor. A Isabela está nos visitando. Deus te abençoe. No 3, você seja bem-vindo bem forte, amém? 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Foi enfarrecer que estava lendo, certo? Eu acho que uns tomaram bananada e outros não. Aí acabou ficando assim, né? Mas o grupo de louvor está convidado para ministrar aqui. E eu queria chamar, enquanto o grupo de louvor pode se aproximar, viu, pessoal? Enquanto o grupo de louvor vem ministrar, eu queria convidar o Diego e o Leandro. O Diego é o Leandro não está aí, não. Amém? Diego e o Leandro, vocês vêm tirar a oferta, amém? Diego e o Leandro vêm tirar a oferta. E você ficar adorando aí, irmão, porque Deus está aqui nesse local. E Deus já falou muito ao meu coração. E eu creio que quem está com o coração aberto vai ouvir, só não vai ouvir quem não quer.
né? Ele vai encontrar eles, né? Buscar Bíblias, já mesmo buscar de todos os nossos corações. Se todos aqui estão sendo o Senhor de coração, eu tenho certeza que todos aqui já estão sentindo o poder do Senhor nas suas vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Nós não precisamos que um minuto só com isso. Basta que o Senhor venha olhar com o seu olhar de misericórdia na nossa vida.
Mas, Senhor, gente, a gente vai apresentar uma peça falada, então eu queria pedir o máximo de atenção de vocês, né? Como a gente não vai utilizar microfones, a gente queria pedir para vocês ficarem em silêncio. Talvez possa ter uma cena que vocês vão achar engraçada, então logo depois vai vir outra cena para vocês não perderem. Queria pedir para vocês, logo depois dessa cena, vocês fazerem em silêncio. Amém? Então, conto com todos vocês.
Ok. Vixe, 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 Valeu! Comecei a cheirar pó, tinha 7 anos, conheci a maconha, fui pro pó, e aí conheci a pedra. Aí eu fiquei no investimento, eu passei a vender. E aí, só que eu vi aquela coisa que não era para mim. Eu quero sair dessa vida. Mas como é que eu consigo sair dessa vida? Sem estrutura nenhuma, sem ninguém para estar aqui do meu lado, para falar o que é certo e errado, sobre realmente o que é isso, o que é a verdade. E aí, eu vejo isso estava destruindo a minha vida. E como eu vou sair dela? Como eu posso conseguir me libertar? Como eu consigo dormir? Vocês pensam que é fácil? Todo dia estar morando em uma casa diferente, todo dia não conseguir dormir, com medo dos outros baterem em casa e me levar preso, me matar, os outros caras que vendem droga querem me matar também, pegar minha cabeça. Como é que eu quero sair disso? Como eu posso sair disso? Aí eu começo a pensar em Jesus. Esse Jesus aí que vocês pregam, vocês falam desse Jesus aí que é bom, que abre o preste, que vem libertar, que vem salvar. Cadê a igreja que vem falar disso? Cadê a igreja para poder vir pregar para mim? Agora vê a minha aparência, tem medo de mim, mas por dentro eu estou vazio, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, minha família foi embora, me deixou sozinho. E agora eu coloquei, eu quero Deus, mas cadê a igreja? Cadê a igreja? Igreja! Acorda, igreja! Cadê a igreja? Ninguém me quer, ninguém quer falar comigo, ninguém me dá. Você não tem essa coragem. Você é covarde. Sai daqui, sai daqui.
das vezes eu estendo a minha mão para pedir socorro. Vocês preferem me julgar do que me ajudar. Vocês não sabem como é difícil. Eu quero sair dessa vida, eu quero sim. Mas vocês preferem me recusar, não me aceitar. E a igreja ainda dorme. Dorme porque está acostumada às suas comodidades. A igreja ainda dorme porque está acostumada às suas comodidades. Acorda, igreja. Me ajuda, acorda, igreja. Acorda, eu preciso de ti.
Glória a Deus. Eu queria pedir para todo mundo entrar agora. Pedir para todo mundo que participou da peça entrar. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver nessa peça o quanto é importante quando a igreja ela desperta para fazer as coisas que Jesus quer realmente que ela faça. Quando a igreja abre mão das suas próprias coisas, quando a igreja ela acorda, nós podemos ver essas pessoas que representavam os cristãos, que representavam o nosso dia a dia, eu e você. Quantas vezes nós não passamos pelos perdidos e olhamos com a cara feia e às vezes tomamos atitudes que não devemos, enquanto os perdidos eles queriam apenas ser encontrados. A igreja, a Bíblia nos fala que ela é a noiva, mas como pode ela ser a noiva se ela não vai acordar para casar, se ela não vai acordar no dia da salvação, no dia em que Jesus voltar? Então, como esses perdidos que estavam sendo representados, nós diariamente passamos por várias pessoas, e que nós venhamos como igreja acordar, porque Jesus já está à porta. Talvez seja diferente dessa peça, talvez nós não teremos outra oportunidade. Se nós queremos as grandes coisas, nós temos que fazer a vontade de Deus, e essa é a vontade de Deus, em ir em busca dos perdidos. A Bíblia não tem ensino para a gente ir atrás do melhor emprego, para a gente ir atrás da melhor roupa, ou das melhores coisas, das coisas mais caras, e sim ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E essa é a verdade. Nós precisamos acordar como igreja. Quero agradecer a todos que contribuíram, de uma forma ou de outra, o Alisson, o Lucas, que ajudaram a gente já agora quando a gente estava aperreado. Mas eu creio que essa peça, vocês vão sair daqui com uma mensagem. Vão sair com ela guardada dentro do coração. E a partir desse momento, a vida de vocês vai mudar. Amém? Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Queria agradecer ao Yuri. Eu desafiei o Yuri a apresentar convocadores para a peça. E eu me imaginei que o Yuri ia ficar bom. Parabéns a você e a todos os atores que fizeram esse espetáculo. Foi muito bom, muito bonito. A aula já é um pouco adiantada, e por isso a gente quer encerrar esse ponto. Mas a gente não poderia encerrar sem antes dar uma palavra. E eu queria dizer como é interessante o que essa peça, a mensagem que essa peça trouxe. Eu tenho certeza absoluta que os personagens que entraram aqui, que estavam passando por problemas, seja homossexualismo, bebida, prostituição, todos os outros, eu acredito que cada um representa muitas pessoas. E provavelmente representa uma outra pessoa que está aqui nesse recinto comigo e com você. Eu tenho certeza que pessoas que estão hoje sentadas, assistindo esse culto, se identificaram com um, ou talvez mais, do que um personagem que aqui está. Eu não sei a forma como você pisou nessa igreja hoje. Primeiro pé que você colocou aqui, eu não sei como está no seu coração, eu não sei o que você estava passando, eu não sei o que havia na sua mente, eu não sei qual é o grande problema que está por trás da sua vida, que está afligindo, tirando as suas noites de sono. Eu não sei, mas eu queria dizer para você que o Deus que faz grandes coisas na vida dos seus servos, Ele sabe. Ele sabe todas as dificuldades que você está passando, Ele sabe todos os problemas que você precisa vencer, que você precisa enfrentar, porque Ele te conhece. A palavra do Senhor fala que todos os teus dias estão escritos no livro dele, até mesmo os cabelos da sua cabeça. Ele conhece quantos você tem, quanto mais problema que você esteja passando. E eu queria dizer para você, no ano 2004, eu estava igual a alguns personagens que estavam aqui um deles.
problema muito semelhante. E a minha vida estava, vou tentar usar o meio mês, meu objetivo aqui, deslanchando para o abismo. Eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Era para lá que eu estava indo. Era minha residência oficial do futuro. Eu tinha nascido na igreja, conheci a verdade, mas aí a gente é jovem, a gente quer curtir, quer brincar, quer se divertir, quer fazer mil e uma coisas que o mundo oferece, que, poxa, parece tão legal. E de início até é legal. Mas aí lá no futuro, lá na frente, você descobre que não vai te dar alegria nenhuma, não vai te dar felicidade nenhuma. Mas aí eu tive um encontro com Jesus. Um encontro que mudou a minha vida. E eu disse: Jesus está aqui no meu coração. Eu entrego ele nas tuas mãos. Graças a Deus, até hoje ele guia os meus passos. Nessa mesma época, eu lembro que alguns colegas meus não tiveram a mesma oportunidade, não tiveram a mesma ousadia, a mesma coragem de entregar a sua vida a Cristo. E alguns deles hoje, a vida está no desastre. Infelizmente, o filho já ceifou a vida de outros. Mas graças a Deus eu estou aqui, porque eu fiz a decisão de entregar a minha vida a Jesus Cristo. Quem você faz para ele, Jesus? Você vai louvar o hino, que tem uma letra muito linda. Eu queria que você meditasse na letra desse hino. Enquanto você medita na letra desse hino, eu queria que você analisasse como é que está a sua vida agora. Será que você está precisando ou não de Jesus? Se você estiver já com Jesus, se você já tiver colocado Jesus como primeiro lugar na sua vida, glória a Deus, amém. Continue orando, continue servindo a Ele. Mas se Jesus não ocupa o primeiro lugar do seu coração, eu te desafio a sair do lugar onde você está e entregar a sua vida a Ele e vir até aqui em frente, que nós, e toda essa igreja maravilhosa que está, nós iremos orar por você. Não deixe para amanhã, porque você não conhece o dia de amanhã. Pode ser muito tarde. Nem isso. Oh,
Pai, você, existe alguém que quer se reconciliar ou aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Existe alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Cristo? Se eu fosse você, eu vinha correndo. Porque Cristo é tudo aquilo que você precisa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos 3 vidas aqui que estão entregando a sua vida a Cristo, fazendo uma nova aliança com Cristo. Eu queria perguntar se existe mais alguém que essa noite queria fazer um pacto com Jesus. Venha correndo. Eu estou chamando você para ser uma alienígena, nem para fazer uma loucura, não. Estou convidando você simplesmente para entregar a sua vida a Deus. Essa é a maior decisão da sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Queria convidar aqui o Márcio para orar com essas 3 vezes, irmão Márcio. Logo após nós iremos encerrar este culto. Depois da oração, eu ainda vou pedir para o Luiz que faça o encerramento. A gente vai concluir, amém? O Márcio vai orar pelas 3 vezes. Glória a Deus. Vamos orar. Deus Santo, Deus poderoso, Deus do céu e da terra. Louvado seja o seu nome, Pai, nesta noite, Deus, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, pela tua misericórdia, Pai, pelo teu amor, Pai, continua cada vez mais dentro do nosso coração, Pai. Estas vidas que tu trouxe aqui na frente, Paizinho, ó Deus, foste tu que fizeste todo esse trabalho, foste tu que tocaste corações, foste tu que impulsionaste, Paizinho, para que estejamos levando essa palavra de amor, de salvação, de vida eterna, Paizinho. E muito obrigado, Pai, por esses jovens estarem aqui, Paizinho, fazendo uma nova aliança contigo, Pai. E tu venha operar maravilha na vida deles, Pai. E tu venha, Paizinho, perdoá-los, Paizinho. E com o teu amor, Pai, teus braços venham abrir cada um e as frutas das cruzadas. Tu venha guardar cada um, Pai. E guiar os passos, Paizinho. Ser com eles, Pai, ser caminhar, ser deitar, se levantar. E tudo aquilo, Paizinho, eles precisam de ti, Pai. Que tu esteja ali com eles, Pai, com teus braços abertos. Pronto para ajudar, para organizar, pronto para dar vitória a cada um, Pai. Abençoa poderosamente esse céu. Recebe a cada um, Pai, e olha para eles, para cada um, com misericórdia, com amor, Pai. É o que nós te pedimos, e no nome santo de Jesus Cristo já te agradecemos. Amém. Quando você estiver com Mesquita, temos que encerrar o culto. Evangelista Mesquita, senhora da igreja. Eu queria agradecer aqui muito a cada um de vocês que fizeram presente. O Conjunto Peniel está em peso aos visitantes. Que Deus possa abençoar cada um, todos os conjuntos, todas as igrejas, Canaã, o pessoal do Ministério de Fortaleza, a igreja de Fortaleza, o pessoal do Vida Grande, da Santa Cecília, vão desde que tem falado sobre o final do culto, amém? Que Deus possa abençoar e recompensar cada um de vocês. Amém. Pai do Senhor, da igreja, graças a Deus, por Deus ter realizado grandes coisas nesta noite no nosso meio. O Senhor, Ele se alegra por você, jovem, que tem depositado sua vida no altar do Senhor. Saiba de uma coisa: o Senhor está com você. Só para dizer para você, me veio aqui na minha memória, aquele jovem Daniel, quando ele foi para a Babilônia, Deus também foi com ele. E ele guardou a sua vida. E ele foi vitorioso. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero nem convidar aqui o presbítero José Bernardino e orar por nós. Ninguém, José Bernardino, Carlos, presbítero da igreja, e orar também por nós. E depois nós vamos completar bem esse apostolado com vocês. Cumprimento da igreja do Pai do Senhor. Vamos orar. Soberano eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, seja conosco, Pai, nesta noite, Pai, através da palavra, através do louvor. Senhor, abençoa, meu Senhor, a tua igreja amada, aqui os jovens, Senhor, da vitória, ajuda.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a igreja presente hoje e para todos sempre.